hora de assar o pão. Que forno? Será que o forno da minha casa é bom o suficiente para fazer um bom pão? Eu vou lhe dizer e lhe tranquilizar que sim, você pode fazer seu pão no forno caseiro. Mas que tipos de forno a gente existe? Existem por aí. Bom, o mais comum, principalmente no Brasil, é o forno a gás, que já vem um forno acoplado no fogão, né? E é possível sim fazer, e ele até tem vantagens. Por quê? Porque o forno a gás, ele tem a vantagem dele aquecer mais rapidamente do que o forno elétrico. Um forno a gás, ele demora em média 20 minutos para pré-aquecer, enquanto que o forno elétrico dura 30 minutos. Existem algumas dificuldades com o forno a gás, mas que a gente pode contornar. Uma dificuldade é conseguir a coloração na crosta, né? Você conseguir esse dourado bonito aqui. Uma outra é que muitas vezes, como o calor vem de baixo, você vai queimar a parte de baixo do pão. Como é que a gente minimiza isso? O que acontece? Você, para minimizar essa coisa de queimar o seu pão embaixo, você pode colocar uma assadeira e você vai diminuir a irradiação de calor que vem debaixo do seu forno a gás. E aí você vai ter mais tempo para dourar a sua crosta, porque quando o gás ele queima, ele cria mais umidade e isso ele dificulta de fazer a coloração. Mas isso o que você vai fazer? Você vai testar temperaturas no seu forno e você vai conhecer muito bem a temperatura do forno e qual é a forma que você consegue melhores resultados. Mas fique tranquilo que você consegue sim fazer o seu pão no forno a gás em casa. Além dos fornos a gás, existem os fornos elétricos. E eles produzem ótimos resultados porque eles distribuem bem a energia. Existem fornos que são embutidos e existem fornos elétricos de bancada. Os embutidos, o que acontece? Eles economizam ou não desperdiçam tanto energia porque eles distribuem melhor o calor, eles não dispersam o calor porque a parte externa não vai aquecer. Quando está na bancada, o que acontece? Um forno de bancada ele aquece a parte externa e aí o calor se dispersa. O forno de convecção ele tem um ventilador, uma turbina que distribui o calor mais uniformemente dentro do forno. Ele tem desvantagem? Tem. Ele tem uma desvantagem que ele pode desidratar a massa. Mas você também consegue bons resultados com o forno de convecção e ele é muito usado. E a gente já falou de forno de gás, forno de convecção, forno elétrico e a gente chegou no forno de lastro, que é, sem dúvida, a melhor opção para fazer pão. Qual é a diferença do forno de lastro? O forno de lastro ele não trabalha com a circulação de ar, circulação do calor. O calor ele se espalha ou se distribui por ondas eletromagnéticas, é um calor estático. E o pão ele é assado diretamente na pedra refratária. E o que acontece? Ele resulta num pão que ele tem um miolo macio, ele retém mais água e a crosta vem crocante e com a cor perfeita. Então, é a melhor opção, mas às vezes é difícil ter em casa, né? Agora que você já conhece suas opções de forno, dá uma olhada na apostila, porque aí você vai ter critérios de como escolher o melhor forno para você. Você não precisa de uma batedeira para fazer um pão, mas se você quiser, ela pode te ajudar. O importante é que o que eu recomendo é que você tenha uma batedeira planetária. Não precisa ser uma dessa, essa é uma profissional, mas tem que ser uma batedeira potente e que consiga bater massas pesadas como uma massa de pão, tá? Outra coisa, você vai usar esse acessório aqui que é o de gancho. Esse aqui é super grande, você vê, porque essa é uma batedeira profissional. As batedeiras caseiras, ela tem um gancho menor, mas é importante que ela tenha o gancho e que suporte bater uma massa com uma massa de pão. Tem duas coisas muito importantes quando você fala de usar uma batedeira para fazer um pão artesanal. Uma coisa é temperatura. Quem já está fazendo um pão num ambiente que é quente e com a rotação, o que acontece? A massa pode chegar a uma temperatura que seja muito alta e isso você deve controlar. Se isso acontecer, e aí lembra do termômetro que a gente falou? Você vai controlar a temperatura da massa e
Se ela esquentar, você desliga, aguarda uns 10, 15 minutos e volta a bater. Outro cuidado que você deve ter é a oxidação. Quando você bate uma massa, quando você bate demais a massa do pão, o que acontece? A farinha pode oxidar. Ou seja, vai entrar muito ar, muito oxigênio aqui e vai oxidar a farinha. E aí vai comprometer o quê? O sabor do seu pão. Minha recomendação é, para quem está começando a fazer pão artesanal de fermentação natural, não use a batedeira. Faça com a mão. Por quê? Porque você vai acompanhar e você vai aprender, vai sentir a massa, toda a mudança que a massa que acompanha até o final, quando está na hora de assar o pão. Então, você pode fazer, mas no início, faça com suas mãos. E aí você vai aprender muito mais do que com uma batedeira para fazer o seu pão de fermentação natural.